2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito do que, gente? De covardia. Mas do que? De poder, o que mais? De amor e moderação. Diga assim comigo: poder, amor e moderação. Vamos orar. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado porque a falta de energia não nos impediu de estarmos aqui te adorando e te louvando. Na verdade, nada pode nos impedir. Não será uma pequena falta de energia que vai parar os nossos lábios e o culto que devemos dar a Ti. Por isso, fala o nosso coração. Diga assim: Espírito Santo, fala o meu coração, toca na minha vida nessa noite, manifesta o Teu poder sobre mim, em nome de Jesus. Paulo aqui está escrevendo uma carta pastoral, falando do seu filho na fé e ministerial, filho ministerial da fé, Timóteo. Está dizendo aqui que ele estava chamando a atenção de Timóteo. Ele diz assim: estou te admoestando, estou chamando a tua atenção, estou te alertando a respeito de algo. E isso que eu quero falar para você, Paulo escrevendo a ele, é para que você reavives o dom de Deus que há em ti, e dom esse que foi liberado pela imposição das minhas mãos. Queridos, a imposição de mãos, o estender as mãos sobre alguém debaixo da unção do Espírito Santo, libera sobre a sua vida coisas que são de Deus. E nós temos que tomar cuidado quando alguém estende as mãos e libera alguma coisa sobre nós. Temos que saber em quem essa pessoa está ligada, temos que ter essa convicção. Mas ele está dizendo que um dia Paulo estendeu as mãos sobre Timóteo, e aquilo que ele tinha em Deus, os dons do Espírito que ele tinha, os dons de Deus que ele tinha recebido de Deus, ele liberou sobre a vida de Timóteo. E ele está dizendo: Timóteo, reaviva isso na sua vida, torna vivo, porque isso provavelmente deveria, ou de alguma forma, estar esvaindo da vida de Timóteo, do pastor Timóteo. Quando Moisés está partindo, ele estende as mãos sobre Josué e ele libera da sua autoridade, do seu dom, da sua graça sobre a vida de Josué. E Josué recebe aquilo e dá continuidade ao ministério que Deus havia dado para Josué. Então, imposição de mãos tem um valor e é um princípio bíblico muito importante e interessante. Nós não podemos banalizar esse ato. Não podemos brincar com esse ato. Alguém fala assim: põe a mão na minha cabeça. Não, isso é algo sagrado, é algo santo. E quando nós o fazemos debaixo da unção do Espírito, a pessoa recebe mesmo. Nós temos que crer nisso. Paulo e a Bíblia fala lá em Atos, quando eles estendiam as mãos, as pessoas eram batizadas no Espírito Santo. Quando eles estendiam as mãos, as pessoas eram curadas, eram transformadas pelo poder de Deus. Nós temos que crer nesse ato, que não é apenas um ato humano, um ato físico, é uma ação espiritual. Amém? Então coloque a mão no ombro do seu irmão e diga assim: o Senhor é contigo, em nome de Jesus. E se você recebe essa palavra na unção e no poder do Espírito Santo, você está sendo abençoado. Quando você diz para o meu irmão: eu te abençoo em nome de Jesus, ele está sendo abençoado. Amém? Não? Aquele negócio de os filhos pequenos, antigamente, né? Bença pai, bença mãe. Quem lembra? Quem é dessa época? Bença pai, bença mãe, né? E o Pai Deus te abençoe, meu filho. Aquilo tinha um valor espiritual. Amém? Não? Perdemos isso, né? Hoje o velho está quadrado, velho. Mascando chiclete, velho, está quadrado. E perde-se isso, perde princípios bíblicos, né? Meu pai, me abençoa, pai, né? Às vezes eu estou numa situação difícil, eu ligo minha mãe: mãe, ora por mim, me abençoa. Ela ora comigo, por mim todo dia, eu sei disso. Mas como é importante nós pedimos a bênção daqueles que são autoridade sobre as nossas vidas. Paulo está dizendo: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. O homem e a mulher de Deus nunca foge de um problema, de uma situação. Nós não fomos chamados para sermos covardes, para correr de uma situação. Nós não fomos chamados por Deus
diante de uma situação que nos confronta, que nos aperta, nós fugirmos daquela situação, ou nos encolhermos diante dela. Se isso está acontecendo, é porque o espírito de covardia está sobre a nossa vida. E eu orei, irmãos, durante muito tempo na minha vida, porque eu me achava um covarde. Porque diante de algumas situações, eu recuava, eu me encolhia. Eu falei: Deus, eu não aceito isso. Eu orei durante muito tempo a respeito desse texto. O Senhor não me deu espírito de covardia, porque o meu temperamento me ajudava. Temperamento melancólico, meio fleumático, uma coisa, e ao mesmo tempo agressivo, quando chegava na tampa da coisa, e aí destemperava e fazia coisas que eu não deveria fazer, totalmente descontrolado. Mas ele está dizendo: eu não estou dando à minha igreja, ao meu povo, à minha noiva, à igreja minha, espírito de covardia. Isso não é meu. Jesus está dizendo. Mas espírito de poder, diga comigo, poder, de amor e de moderação. O que é esse poder? Quando nós pensamos e olhamos a palavra poder, nós sempre pensamos nos dons, nós sempre pensamos em expulsar demônios, nós sempre pensamos em orar com uma pessoa e a pessoa ser curada. E é verdade, isso é poder de Deus mesmo. Poder para liberar aquilo que não é nosso, mas é de Deus. Poder para pregar uma palavra. Quem diria que um dia eu poderia pregar uma palavra? A primeira mensagem que eu preguei lá em Bedouro, eu li, adivinha quantos versículos eu li na Bíblia? E teve um irmão abençoado que contou. Sabe quantos versículos eu li numa pregação? 30. Ele fala até hoje para mim, que eu contei, se deu 30. Eu não preguei, eu li a Bíblia. Mas eu não me encolhi, porque o Espírito Santo falou: vai, porque eu sou contigo. E eu sei que eu não sou uma maravilha para pregar, mas eu prego a palavra. E muitas pessoas se converteram, e muitas pessoas estão sendo edificadas e foram edificadas pelas palavras, porque eu não me deixei levar pela minha limitação natural. Amém? Quando eu era menino, era gago, eu falava tudo tropeçando, né? A minha língua não tem ponta, quase tudo é o cabresto do negócio aqui da língua. Minha mãe falou assim: ah, filho, chegou a dar um pique aí, tá? Minha mãe era costureira, eu imaginava ela com a tesoura coisando, tá? Eu sempre fugia disso. Imagina, tá doida? Mas Deus, ele usa aquilo que não é, ele faz que seja. Ele pega do monturo e levanta do monturo. Monturo, irmãos, é lixo, e tira príncipes do lixo. Amém? A palavra de Deus diz isso. Ele fala: eu não estou dando para vocês espírito de covardia, mas de poder. Poder para operar milagres, para liberar profecias, para falar em línguas, para interpretar línguas. Mas além desse poder, dos dons do Espírito Santo, eu entendo que esse poder que Ele nos está nos dando é o poder da coragem, da ousadia, da intrepidez, de fazer aquilo que você não faria naturalmente falando. Mas Ele fala assim: eu estou dando para você espírito de poder, mas também espírito de amor e de moderação. Por quê? Porque o amor é a base, é o assento do poder. A Bíblia diz: eu posso falar a língua dos anjos e dos homens, mas se não tiver o quê? Amor, nada disso me aproveita. É o assento, é o alicerce da liberação do poder. E eu creio que o amor é por onde o poder de Deus atravessa, é o canal de Deus. Jesus olhava as multidões, se compadecia das multidões, e Ele curava as multidões, e Ele ensinava as multidões com poder. E Ele nunca deixou de fazer aquilo que o Pai queria que Ele fizesse. E quando os amigos falavam: Jesus, não faça isso, Ele fala: arreda-te. Jesus, não vai para a cruz, arreda-te. É precisamente para esse momento que eu vim ao mundo. Ele sabia para que Ele estava no mundo, sabia que havia de morrer. Lá no Getsemane, quando Ele suou gotas de sangue, entendendo que Ele iria atravessar o maior calvário, a coisa mais difícil da vida de um homem, levar sobre si todo o pecado da humanidade. Entende isso, irmãos? Levar o seu pecado, o meu pecado, derramou o sangue de Cristo na cruz do Calvário. O seu pecado fez com que Ele subisse aquela cruz e fosse crucificado.
Mas ele diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E na fraqueza dele, no momento que ele falou: olha, eu não quero fazer isso, mas o Senhor falou: vai que eu sou contigo. E o Senhor o alimenta, o fortalece ali através dos anjos. Ele vai até o fim. Quantas pessoas não têm ido até o fim? Quantas pessoas têm parado no meio do caminho? Que você e eu conhecemos. Quantas pessoas, porque não foi feita a vontade como ele gostaria que fizesse, deixaram, abandonaram a fé, abandonaram a igreja, porque um relacionamento rompeu com alguém, aí desvia da pessoa, não enfrenta, não vai lá e fala: meu querido, me perdoe. E irmão, nós precisamos de coragem para isso, de intrepidez, de romper com os nossos limites, em nome de Jesus. Mas ele fala assim: eu estou dando para vocês também espírito de moderação. Amém? Moderação é um fruto do Espírito, é o domínio próprio, não é a pessoa destemperada. Às vezes a pessoa chega: pastor, eu fiquei tão cheio do Espírito Santo que eu não sei, eu saí fazendo o que eu ouvi, eu estava fazendo. Não, isso não é Espírito Santo. O Espírito Santo não tira o sentido da pessoa, ele habita, ele não possui. Amém? Não? Amém. O Espírito Santo está em você. Diga assim: o Espírito Santo está em você, meu querido. E ele nos deu o espírito de moderação, de domínio, onde se o teu temperamento não te ajuda, vem o Espírito Santo e te ajuda e te dá equilíbrio. Eu estava voltando lá da estrada, lá do país lá, e eu estava orando. Eu falei: Deus, eu peço algumas coisas ao Senhor. Tem muito tempo, né? Dentro de avião, parado. E eu estava lá orando. Eu falei: Deus, eu peço algumas coisas ao Senhor. Uma das coisas que eu peço para o Senhor é que o Senhor me dê equilíbrio. Não tira o equilíbrio, me ajuda a manter equilibrado. Senhor, me dá clareza de pensamento. Eu não quero ter meu pensamento turvado. Eu quero ter um pensamento cristalino. Eu quero ver as coisas como elas são, não deturpada pela minha história, pelos meus ressentimentos, ou por alguma coisa que foi jogada na minha mente. Não, eu não quero essa poluição nos meus pensamentos. Me dá, eu quero um pensamento cristalino. Eu quero ver as coisas como elas são. Me dá equilíbrio, Senhor. Sabe, irmãos, eu quero essa moderação, mas eu quero ousadia também. Eu quero a moderação, mas eu quero valentia. Eu quero a moderação, mas eu quero o poder do Espírito Santo na minha vida. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero fazer coisas que às vezes as pessoas não vão entender, mas não é desequilíbrio, é a ação do Espírito Santo na minha vida. Amém? Eu me lembro de um irmão lá na igreja. Ele era meio metido a profeta, né? E era um menino bom, né? Bem destemperado, mas menino bom, né? E aí ele queria muito servir a Deus, tal. Era um ex-viciado. E um dia estava tendo um show lá no negócio, tinha uma corda pendurada assim. Ele desceu pela corda, pegou o microfone e falou para muita gente, e saiu lá meio acossado pelas pessoas. Eu falei: rapaz, se Deus mandou você fazer isso, amém. Mas se você fez isso por você mesmo, só para achar alguma coisa, não vai resultar, não tem resultado nenhum, só foi ensinando. Mas um dia ele chegou meio esbaforento num gabinete lá, e: pastor, me guarda, onde eu posso esconder? O que aconteceu? Eu disse: não, eu fui um negócio com um homem que está com uma faca, um facão atrás de mim, querendo me matar. Ele estava mesmo angustiado com isso. Eu falei: mas o que você falou para o homem? Falou provavelmente alguma coisa que não deveria ter falado. Faltou moderação. Lógico, irmãos, a Bíblia diz que aqueles que querem viver piedosamente serão o quê? Perseguidos. Está escrito. Nós seremos perseguidos, mas não pela falta de moderação, mas sim pela intrepidez, pelo amor e pela moderação, pelo poder, pelo amor e pela moderação. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre isso. A coragem, a ousadia e a intrepidez para viver uma vida verdadeira cristã, de não abrir mão dos valores, de você vencer os obstáculos e não se deixar levar pelos obstáculos, onde alguma coisa te aperta, alguma coisa te dificulta e você para no meio do caminho. Nesse tempo que temos vivido, esse ano, foi um ano muito difícil para nós. Quem acompanha nossa vida sabe, foi um ano de muitos obstáculos,
muito, mas nós nunca pensamos em parar. Nunca pensamos. Não era possível, né? Do jeito que ela estava, ir para lá, para Guatemala. Mas se nós nos dispomos, as pessoas não vão ser abençoadas. Não é uma coisa insana, é uma coisa dirigida pelo Espírito Santo. Esse final de semana mesmo, né, nós estivemos lá em Bebedouro. Eu preguei quase todos os dias que nós estivemos lá nessa passagem de Natal aí. Aí o pastor encarecidamente pediu, falou assim: vem aqui, pega aqui, lá em Olímpia, daqui de volta 700 quilômetros, mas eu queria estar aqui de manhã. Estive aqui no culto da manhã. Eu falei: meu Deus, eu não sou mais um jovem, não tenho mais 25 anos, 30 anos para aguentar essa batida, né? Mas o Espírito Santo falou assim: vai, estou falando para você. E eu fui, chamei o Lucas, fomos, fui lá, preguei 2 vezes, à tarde, à noite, voltamos, chegamos 3h30 da manhã, aqui 3 horas, fui dormir 3h30, quase 4 horas, mas 10 para as 10 nós estamos aqui. Se a gente for ver, nós não fazemos as coisas, irmãos. Às vezes para ganhar dinheiro nós fazemos isso, mas e por causa de uma vida? De alguém que precisa de uma palavra? Intrepidez, ousadia. Amém? Não? Amém. Coragem para manter uma vida santa e coragem para honrar a Deus. Nós precisamos ter coragem para honrar a Deus. E como é que você honra a Deus? Quando tudo vai bem? Não. Aí não precisa honrar a Deus, mas é no momento da prova, da dificuldade. Aí nós honramos ou desonramos a Deus. É no momento em que as coisas estão escassas, e aí Deus vai provar para que lado nós vamos. É o momento em que as pessoas não nos entendem e falam mal da gente, e Ele vai saber como é que nós resolvemos a situação. Antes de ir para lá, o Bispo Zezinho me deu um livro, um pequeno livreto. E aí eu estava lendo um livro, e ele está falando assim: 5 coisas para liberar o poder de Deus na sua vida. Primeira coisa: trate o pecado como pecado. Não amacie o pecado. Não veja o pecado como uma coisa natural. Ela não é natural. Você e eu não nascemos para viver no pecado. Amém? Nós nascemos para viver uma vida santa, separada para Deus. Mas a segunda coisa foi assim: nunca se defenda. Porque a partir que ele escreve lá, a partir do momento que você começa a se defender, Deus não te defende mais. Então, se há alguma coisa contra você, você vai entregar para quem? Aí Jesus fala assim: Jesus, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Não se defendia. Jesus foi à cruz, nunca se defendeu. Mas o Senhor o glorificou. Ele ressuscitou ao 3º dia. E diante desse Jesus, todo joelho vai se dobrar nos céus e na terra. Amém? Amém? E quando nós somos mal interpretados? E quando durante esse ano alguma coisa na área financeira deu tudo errado? E quando durante esse ano a enfermidade nos pegou? E quando durante esse ano alguma coisa ruim, você está chegando aqui no final desse ano, meio pensativo, talvez meio frustrado? E aí, como é que faz? Aí Deus vem e fala assim: eu não tenho dado para vocês espírito de covardia, mas de poder. Poder para vencer isso. Poder para dizer: sim, Senhor, eu vou fazer a tua vontade. Não quero, questiono algumas coisas, mas eu estou aqui não é para fazer a minha vontade, mas a tua vontade. Eu quero dar um exemplo. O primeiro exemplo é dessa mulher que nós vimos lá. Irmãos, não pensa que é fácil. A gente conta a história, mas vai viver isso. Tem gente que não é capaz de tirar, quando assume um cargo público, não tira nem uma pequena estatueta que está no canto de uma sala. Não, vai provocar problemas e nós temos que ser tolerantes. Ora, aquilo está fazendo mal. Mas ela não tirou uma pequena estatueta, ela arrancou um monumento, onde todos que entraram ali vão ver que aqui não existe mais e vão questionar: quem é essa mulher aí?
O que ela pensa que ela é? Quem deu autoridade para ela fazer isso? Está ferindo a nossa cultura e está em coisa, você sabe como são as coisas. E esse negócio de Deus, agora todo mundo aqui tem que ser crente nessa cidade? E vai começar. Ou vocês acham que não? Vocês acham que isso vai ficar impune? Aí eu disse para o Mori, fala para o pastor da igreja, cercar essa mulher, cercar a família, cercá-la, porque vai ter coisa aí, para ela não recuar e manter-se firme até o final, em nome de Jesus. Satanás, irmãos, não brinca com ele, mas há alguém que é maior do que ele, é o Deus que habita em você. Não temos. Algumas pessoas falam assim, eu vou fazer isso, aí tem retaliação. Irmãos, retaliação vai vir se você fazendo ou não. Agora, se tem que fazer, faça. Amém? Amém. Em nome de Jesus, vamos orar pelo nosso prefeito aqui. Ele é cristão. Vamos orar pelo prefeito de Valinhos, é um homem cristão. Vamos orar pelos vereadores que foram eleitos, vamos orar pelos empresários cristãos, vamos orar pelos professores, vamos orar pelos profissionais liberais e outros aí que estão. Vamos orar para que sejamos intrépidos, para que possamos botar a boca no trombone em nome de Jesus e falar: não, eu não aceito isso e não vou fazer isso em nome de Jesus. Não faço. Ah, mas se você não fizer, vai comprometer. Que comprometa. Isso é contrário à palavra de Deus. Não faço. Gosto muito do testemunho do Pianovski. Recebeu propostas mirabolantes, mas uma coisa ele fala: eu sou um servo de Deus, e se você quiser fazer negócio comigo, quem sabe até entre aspas perdeu alguns negócios aí, mas se quiser fazer negócio comigo tem que ser assim. Ele fala isso, fala para mim, fala para as pessoas. Porque posicionamento, e às vezes está tudo certo, o dinheiro vem, é abundante, não, as coisas, há necessidades, mas nós temos que escolher a quem servimos. Amém? Não podemos ficar com um pé lá, um pé aqui, um pé, uma canoa, uma outra canoa. O Senhor nos chama para isso. Abre sua Bíblia comigo lá em Daniel capítulo 3, vai lá comigo, por favor. Daniel capítulo 3, no versículo 15, diz assim: agora, pois, estai dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, diz Nabucodonosor. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei, ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha do fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Olha para mim, por favor. Quem lê esse texto desde criança, quem está na igreja desde pequeno, conhece essa história. A gente se acostuma com as histórias. Irmãos, aqui está um momento crucial na vida de 3 homens. Ou eles, imagina comigo, imagina uma multidão de pessoas, e os 3 estão no meio dessa multidão. Os 3. Aí toca lá a cítara, a harpa, não sei o que, todo mundo o quê? Faz o quê? Se prostra. E fica quem em pé? Os 3. Imagina todo mundo prostrado. E agora sim. É a mesma coisa. Vamos imaginar que você está num país muçulmano, e aí toca 5 vezes por dia a corneta lá. Né? Quem já teve um país sabe, começa um negócio desse jeito, né? Aí todo mundo pega um paninho e aí você fica assim: não, eu não me prostro. Aí todo mundo, olha lá, os 3, pega os 3 aí. Aí o rei ficou furioso. Peraí, quem que você pensa que vocês são? Quem é o Deus que pode livrar você? Então esquenta a fornalha muitas vezes, 7 vezes, não sei o que, tem coisa, joga os caras. A hora que foi jogar, morreu o sujeito que estava jogando, e os 3 caem lá dentro. Daqui a pouco Jesus estava no meio. O 4º homem estava lá.
E eles caminham. Quem é aqui? Está cantando, o que está acontecendo? Manda tirar. Tirou para fora. Tirou para fora. Irmãos, nem a ponta do cabelo tinha sido chamuscada. A mulherada vai aí no negócio de cabelo, porque o cabelo fica meio partido na ponta, não é assim não? Dá um banho de creme, dá um banho de não sei o que, para não sei o que o cabelo. Lá na fornalha, nem a ponta do cabelo, nem um fio de linha queimou. Irmãos, olha o Deus que você e eu cremos. Isso não é história da caruchinha, não, isso é real, isso é verdade, aconteceu. O nosso Deus é um Deus que protege, que guarda. Aí você pode estar pensando, pastor, então tá ruim, porque olha, eu estou num sal lascado aqui. Basta você não desistir. Diga assim, eu nunca vou desistir. Amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. Amém? Sempre um amanhã. Aliás, aquilo que Deus tem preparado para você amanhã é infinitamente melhor do que está acontecendo hoje. Sabe, irmãos, Deus é o Deus do mais. Deus deu, foi muito bom esse ano, mas o 2013 pode ser melhor. Mas será que tem um ano melhor que esse? Tem. O ano está ruim, então vai ser melhor. Porque Deus é o Deus do melhor. Deus é o Deus do mais. Isso não é conversa de que eu estou tentando te motivar, motivacional, isso é espiritual. Porque o nosso Deus é o Deus que provoca coisas maravilhosas no final. Lá no fim da festa de Caná da Galileia, que saiu o melhor vinho. A hora que todo mundo estava com a barriga cheia, ele faz lá e transforma água em vinho. E o pessoal fica indignado. E Jesus está dizendo, olha, o fim das coisas é uma coisa maravilhosa. Eu sempre posso fazer melhor. O nosso Deus é infinito. Aí esses homens não se dobram diante dessa situação e falam, não desacata o rei, vai falar, rei, não tem nem como falar com você, sabe por quê? Não falaram, mas na cabeça deles assim, não compara você com Deus. Não tem nível de comparação. Se o nosso Deus quiser livrar-nos, Ele vai livrar. Se não livrar, fica sabendo, não vamos dobrar. Eles estavam contando com o livramento, mas eles estavam contando com o que também? Quem está comigo aí, amém? Com a morte. Eles poderiam morrer ou viver, irmãos. Agora a gente pensa o seguinte, acompanha comigo. Parece que Deus só faz quando Ele cura. Deus é bom só quando cura. Deus deixou de ser bom porque Ele não está curado? Deus deixou de ser bom porque não resolveu o nosso problema? Deus é bom e o poder de Deus só existe na hora que o sobrenatural vem. Não, o poder de Deus está sobre a sua vida, dentro do seu natural. Amém, irmão? Eu quase bati o carro, pastor, eu passo por um Deus me livrou, glória a Deus, aleluia. Mas glorifica também por quê? Você não teve nenhum contratempo, não furou nenhum pneu. É o mesmo poder. É o poder que te livra de um grande choque, de uma grande batida de carro. E é o Deus que te dá uma viagem tranquila e nunca não acontece nada. Amém? Parece-me que o nosso entendimento sobre Deus é quando o sobrenatural, alguma coisa, quando uma perna cresce, ou quando um câncer é curado, glória a Deus, e devemos fazer festejar em nome de Jesus isso. Mas e quando eu não tenho câncer, eu também tenho que festejar? Vocês estão me entendendo, irmãos? E quando eu não tenho uma gripe, também eu tenho que festejar. E quando eu tenho, eu não tinha nada para comer, e alguém chegou e me deu uma cesta básica, Deus é bom. Mas e quando eu não preciso de cesta básica e Deus está me sustentando? É o mesmo Deus. Vocês estão entendendo onde o Espírito Santo quer nos levar? É o poder de Deus. É o poder de Deus que nos impulsiona a fazer aquilo que eu naturalmente não faria, ou não falaria, ou não me posicionaria. Isso tem que ser o estilo de vida natural nosso. Amém? Não? Então eu fiquei cheio do poder de Deus e disse para a pessoa, não vou mentir. Você não precisa ficar assim. É só você dizer o seguinte, crente não mente. Alguém chegou para mim um dia e disse assim, olha, você precisa me dar uma gratificação, porque olha, eu poderia ter esses dados aqui, você não teve acesso, eu poderia ter ajeitado os dados e tomado vantagem, mas eu fui fiel aqui, e eu estou querendo uma gratificação.
Eu olhei para o Diva e falei assim: você não fez mais que obrigação de ser fiel. Você é crente? Sou. Então você não fez mais que obrigação. Por que eu tenho que elogiar uma pessoa porque ela foi fiel naquilo que ela deveria fazer? Está entendendo? Porque o normal é mentir, é enganar, é roubar, é encurtar, é incumpridar. E o Senhor nos chama nessa noite a tomar uma posição de viver numa vida de ousadia. Há uma carência de ousadia hoje. Parece que qualquer coisa nós murchamos diante delas. Diante de algum obstáculo, diante de uma situação complicada, e quando falta dinheiro e vem uma coisa meio não muito lícita, e parece que a gente afrouxa em cima disso. Ora, se não é, não é. E ponto final. Ah, mas o que vai acontecer? Vai acontecer que Deus vai me guardar. Vai acontecer que os anjos de Deus estarão comigo. Vai acontecer que o Senhor está comigo 24 horas por dia. Vai acontecer que o Senhor é o meu pastor e o quê? E nada me faltará. Atos capítulo 4 diz assim. Atos capítulo 4. Abra aí comigo. Quero dar mais um exemplo. Versículo 18 diz assim: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente, olha irmãos, olha o termo bíblico, chamado lá Pedro e João, e ordenou, diga comigo assim, ordenou, de forma absoluta. Imagina isso? Ordenou absolutamente que não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é isto diante de Deus, se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, porque nós não podemos deixar, diga assim, eu não posso deixar de falar das coisas que eu vejo e que eu ouço. Amém? Não? Então eles estão agora acossados pelos judeus, pelas autoridades. Jesus havia morrido, eles estão pregando a palavra e chegou lá: parem de falar, não queremos mais que você fale nesse nome aqui. Aí Pedro e João viraram e falaram assim: é justo isso? Ouvir vocês, autoridades, do que a autoridade maior de Deus? A autoridade maior mandou que eu fale, então eu vou continuar falando. Irmãos, perdia-se a cabeça nesse tempo. Amém? Há países que se fala isso, perde-se a cabeça. Eu estava falando com um missionário esse tempo atrás, que ele é um missionário num país desses fechados, né, muçulmano e tal, que tem islamismo lá. E eu disse, ele estava falando como é que ele está fazendo um trabalho. Eu estava viajando com ele e falei assim: olha, escuta, deixa eu falar um negócio para você. Eu não estou lá com você. Eu não estou vivendo o que você está vivendo. Mas eu acho que você poderia ser um pouquinho mais agressivo e ousado. Arrisca a sua deportação do país. Com cuidado. Mas se você ficar só beliscando, eu acho que desse jeito você não vai chegar muito longe. Ele me ouviu, graças a Deus, porque ele está lá, eu não estou aqui. Ele está pagando um preço que eu não estou pagando um preço. Mas eu, pelo Espírito Santo, eu falei para ele: eu acho que chegou a hora de você colocar um pouquinho dos pingos nos is. E se Deus quiser que você vá embora, você vai embora, ele vai te esconder, ele vai te guardar. Eu acho que você já conhece a língua, a cultura, que é o que aconteceu nessa primeira fase do Moreira. Conhece a língua, a cultura. Passou, virei para o Moreira e falei assim: passou a primeira fase, agora nós vamos entrar numa segunda fase. Agora vamos trabalhar. Temos que produzir vidas aqui. De preferência, procure uma aldeia que não tem uma igreja evangélica. Foi para isso que vocês foram enviados para cá. Procure um local que ninguém quer. Procure o lixo da cidade. Procure as pessoas que não são assistidas e estabeleça o trabalho naquele lugar. Amém? Porque nós vamos garantir isso em nome de Jesus. Nós vamos sustentá-los em oração, financeiramente. Eles foram mandados, eles tinham 5 países para ir. E o país que menos os pais da Iane queriam que eles fossem era para Guatemala, que era o país mais longe. Foi exatamente para lá que Deus os mandou.
e eles estão florescendo, fazendo um belíssimo trabalho. E eles continuam falando. Dá uma olhadinha comigo agora no versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas o que, gente? Alô, igreja, amém? Olha para as suas o que? É isso. E concede aos teus servos que anunciem com toda o que, igreja? Intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram o que, gente? Cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Precisa ter intrepidez. Havia uma perseguição, e quem fosse pego falando era morto, ou era preso. E aí eles dão uma palavra ousada aqui: não vamos obedecer vocês, nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Mas agora estão com medo, estão numa casa, encolhidos. Senhor, olha para as suas ameaças, vê o que eles estão fazendo, meu Pai, mas concede aos teus servos que nós anunciamos com toda a intrepidez. Primeira coisa, para restabelecer a intrepidez, para manter a intrepidez na nossa vida, nós precisamos sempre do enchimento do Espírito Santo na nossa vida. Eles já haviam tido o dom de línguas lá em Atos 2, mas eles precisavam de um novo enchimento. Irmãos, nós não vamos ser intrépidos se nós não cultivarmos uma vida com Deus, se nós não orarmos, se nós não estivermos reunidos. Olha só, eles estavam reunidos aqui, estavam lá e fazendo uma oração: Senhor, primeiro nos dê intrepidez, depois estende a mão e faz cura, sinais, prodígios através do teu nome. Quantos querem ser usados por Deus para isso? Para serem ousados. Alguém chega na sua casa, ou chega para você e fala assim: nossa, eu estou com uma dor aqui. Você fala assim: espera só um pouquinho, posso orar por você aqui? Mas aqui. A gente olha no meio da rua. Tem gente que eu saio do culto aqui, a pessoa fala assim: pastor, olha isso aqui, vamos orar. Mas aqui na calçada, fazer tanta coisa errada na rua, por que não podemos fazer o certo? Amém? E eu não estou dizendo que eu sou aquele supra-sumo de intrepidez, não, irmãos. Eu estou buscando isso a cada dia. Eu não sou o máximo na ousadia, mas eu estou buscando na minha fraqueza. Fala: Deus, me fortaleça, me unja, me enche do teu Espírito, trema o lugar. E aqui diz a palavra: com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. E a palavra de Deus não é calada enquanto tiver homens e mulheres intrépidos para levantar a bandeira, para destruir os altares que são levantados para o inimigo e levantar um altar de adoração a Deus nos lugares onde nós estamos. Amém? E Deus chama você e chama a mim, para que nesse próximo ano nós possamos com intrepidez viver cada dia do ano declarando essa palavra, que o Senhor é comigo, e maior é aquele que vive em mim. Então eu posso todas as coisas. Mas você não pode estar junto com, não pode deixar de estar junto com a igreja. Algumas pessoas estão fraquejando no seu chamado ministerial, sabe que tem um chamado ministerial, sabe que são habilidosos para fazer determinadas coisas, mas o dom está morrendo. Então o Senhor está dizendo essa noite: reaviva o dom que Deus te deu, o dom que Deus te deu, o chamado que Deus te deu. Reaviva o dom que Deus te deu. Deus te chamou para pastorear, pastoreie. Deus te chamou para ensinar, ensine. Deus te chamou para evangelizar, para visitar pessoas, para cuidar de pessoas doentes, para estar ao lado de idosos, de crianças, de adolescentes, de jovens, não importa o que. Senhor, reaviva o dom na minha vida. Algumas pessoas receberam uma unção, caminharam durante muito tempo debaixo de uma unção, de um dom de Deus, mas com o tempo isso foi esfriando, porque não cuidaram. Hoje mesmo pela manhã eu preguei a mesma mensagem. Uma pessoa chegou para mim no final do culto e falou assim: pastor, essa palavra para mim, porque eu, do meio do ano para cá, eu comecei a diminuir a intensidade e não praticar o meu chamado. Aí o irmão me falou: olha, eu parei de orar em línguas e está cessando. Irmão, você quer continuar orando em línguas? Ore em línguas, treine, exercite em nome de Jesus. Eu lembro que eu tinha uma experiência, estava lá na igreja presbiteriana, estava lá orando com a jardeira, a gente estava dentro do carro orando. Daqui a pouco comecei a orar. Eu saí do carro, comecei a orar em línguas, irmãos. E ela,
não tinha ainda esse dom, ela ouviu falar uns negócios, balbuciar algumas coisas, nem que nem eu sabia o que estava falando. Foi batizado no Espírito ali, em línguas. Nunca mais falei, cessou o dom. Até o dia que novamente, pela misericórdia de Deus, como aconteceu com esses homens, veio a unção do Espírito Santo que revivou o dom. Eu não parei com isso. Amém? Você não sabe o que falar? Ore em línguas. Ah, pastor, mas eu não tenho esse dom. Então receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Ah, eu quero ter. Então vem aqui, nós vamos orar com você no final. Vamos impor as mãos para você receber o dom de línguas em nome de Jesus. Amém? Não? Em vez de ficar falando qualquer coisa, ore em línguas. Isso edifica você e te abençoe em nome de Jesus. Reaviva o dom. Reaviva o fogo da valentia, da ousadia. Aquela fogueira que está apagando, né? Reavivar, falar de chegar à brasa, de chegar à madeira e de colocar fogo novamente. Vamos ter um ano que o Senhor vai incendiar no nosso coração o nosso dom ministerial que foi liberado sobre a sua vida, e você vai aquecer muitas vidas em nome de Jesus. Amém. Você vai chegar perto das pessoas e falar assim: nossa, quando eu estou com você, perto de você, eu sinto tão bem. Sabe por que o gelo dela está derretendo? Por causa do fogo que habita em você. Você quer isso? Amém? Então Deus está fazendo isso nessa noite. Então, em primeiro lugar, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. A segunda coisa, no versículo 13, do capítulo 4 aí, né? Diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens o que, igreja? Eram homens o que, gente? Iletrados, homens que não sabiam ler, pessoas analfabetas e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Para você servir a Deus, para você ser intrépido e ter o dom de Deus, você não precisa ser culto. Precisamos sim ler Bíblia. Graças a Deus pelo privilégio que temos de saber ler, de poder ter a Bíblia e tudo mais. Mas independentemente disso, Deus busca corações que querem ficar ardentes na presença dEle. Em segundo lugar, nós precisamos estar com Jesus. Reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Para que você tenha intrepidez, você tem que andar com Ele. Amém? Diga assim: eu tenho que andar com Jesus, viver com Jesus, respirar o mesmo ar de Cristo, estar onde Ele está, caminhar com Ele, me relacionar com Ele em nome de Jesus. Em último lugar, João 3,16 diz o que? Não precisa abrir. Porque Deus seu Filho gênero mas tem a vida eterna. Esse foi o primeiro versículo que Lucas decorou quando era criança, pequenininho. Não sei se você lembra como é que falava, né? Porque Deus é tudo tropeçando errado, né? Mas Ele sabia falar esse versículo. A terceira coisa que nós precisamos ter para não perdermos a intrepidez ou readquirirmos a intrepidez é amar aquilo que Deus ama. E aquilo que Deus mais ama é você, é o homem, é o ser humano. Amém? Amém. A sua casa, o seu carro, o seu dinheiro no banco, suas aplicações, Deus não ama isso, mas Deus ama você. Graças a Deus pelo que você tem. Aplique no reino de Deus, mas Deus ama mesmo a você. Amém? Deus não vai me amar porque eu sou culto ou inculto, negro ou branco, amarelo ou, sei lá, de outra cor, ou mulato, qualquer outra coisa. Deus me ama porque eu sou uma criatura dele, sou dele, sou filho dele, em nome de Jesus. Esse ano nós colocamos um tema lá de Lucas 15, versículo 7, capítulo 15, versículo 7, que uma alma vale mais que 99 que não precisa de arrependimento. Nós vamos trabalhar esse tema, e você, em nome de Jesus, e eu seremos usados pelo poder de Deus com intrepidez de trazer uma pessoa a Cristo. Essa pessoa virá, eu profetizo isso na sua vida. Ela virá, ela se converterá, ela será batizada, e ela permanecerá na casa de Deus, e ela frutificará para Jesus. Não é trazer aqui para o pastor Marcos orar e aí ela se converte e já fiz a minha parte. Não vai ser assim. Só vai contar se você trouxer a batizar e ela permanecer. Quantas pessoas no ano? Uma.
Amém? Para a liderança aqui, o alvo maior. Vocês vão ter que correr um pouco mais. Porque quanto mais é dado, mais vai ser cobrado primeiro de mim, depois, né? Mas para a igreja como um todo, vocês vão ver, vocês vão receber no início do ano, vocês vão ter todo um material para te ajudar a isso. Mas eu quero, nessa noite, que Deus reaviva o dom que Ele te deu. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Queria compartilhar algo com a igreja, né? Esse ano foi meio cheio de tribulação, mas a bênção de Deus é grande. E tem coisas que acontecem, irmãos, eu tenho certeza que isso acontece com você, que você não entende o porquê está acontecendo. Já aconteceu isso com você? Por que acontece isso? E a gente não consegue entender algumas coisas, mas uma coisa nós sabemos: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, se você está passando uma situação, a gente está passando uma situação, e se ama a Deus, é porque Deus está no negócio. E eu compartilhei aqui com vocês, não sei se todos ouviram, uma situação que eu coloquei na presença de Deus. E o que aconteceu? Deus veio e mostrou tão rápido para mim, diante de um temporal, uma ventania tão grande, uma pomba bem grande sentou em frente à minha casa, e amém, Deus respondeu. E no dia 24 agora, eu estava muito angustiado, porque esse negócio desse pé aqui, que eu ia tirar agora, né? E eu estava já glorificando a Deus que eu ia tirar dia 31 e ia passar sem esse pé assim, com essa bota. E com muita dor, no dia 24, antes da gente viajar para o Natal lá, eu levantei 6h30 da manhã com muita dor. Aí eu fui lá passar, sentei, e como a carne da gente é assim, né? Eu abri a cortina, sentei e falei: Deus, cadê a pomba? Gente, é assim, né? Daí Deus falou comigo: aquela pomba foi para aquela situação, para aquela ocasião. Aquela pomba que nem quando eu levantei a serpente no deserto, foi para aquele momento. Eu falei: Deus, mas eu preciso que o Senhor fale comigo, estou com muita dor, estou com dor nesse pé, está incômodo. Então eu falei: porque se eu fosse melancólica, eu já estava em depressão. E aí Deus falou comigo: aquieta teu coração, que eu vou falar com você. E eu saí, peguei minha mala, eu e o Kelso fomos para Bebedouro. E no caminho eu fui compartilhando isso para ele, bem que eu acordei assim, estava tão angustiado, coloquei para Deus. E Deus falou isso para mim, que a pomba não era para mais agora, era para aquele momento, acabou a pomba. Então não tem que ficar esperando naquilo que já foi. Deus tem algo novo para falar. E aí eu compartilhei isso com ele, aí eu falei para ele: vamos ouvir uma mensagem? Peguei lá, de tantas mensagens que tem, às vezes tem umas lá que faz quase um ano para ali, a gente vai ouvindo aos poucos, né? Aí eu falei: escolhe uma, e eu escolhi uma mensagem. Coloquei lá, que nem conheço quem que é. É um americano casado com uma brasileira. E aí, a mensagem foi tremenda. Mas ele fez uma pergunta ali. Ele falou assim: você prefere ter uma doença nas juntas ou na medula? Aí ele mesmo respondeu: você não vai querer na medula porque é vida ou morte. Então, Deus está com você. E aí ele falou: olha, eu estou aqui ministrando, minha esposa que está aqui, eu quero dizer para você o seguinte: ela não veio porque ela caiu, ela quebrou o pé. E ela está com o pé imobilizado. E eu quero dizer para você, o pé dela tem cura, vai ficar bom, porque a doença da minha esposa não é na medula. Deus manda falar isso, e falar isso para mim. Eu tinha orado, fazia 3 horas, o Espírito Santo veio e fala comigo. Então, irmãos, Deus nos ama. Aí o que olhou para mim, eu olhei para ele e falei: como Deus ama? Deus é tremendo. Esse é o nosso Deus. Não é do modo que a gente quer, da forma que nós queremos, mas é como Ele quer. E a confiança que nós temos que ter é que Ele está cuidando de nós. Amém? Até eu falei para o Kelso: essa mulher dele podia ter quebrado o pé, a coluna, mas, o braço, a coluna, mas você quebrou o pé. Porque Deus estava guardando aquela mensagem para me ouvir naquele dia, naquele momento. Porque Ele queria falar comigo. E do mesmo jeito que você. Não adianta querer saber o porquê está acontecendo. Deus está cuidando de você. Amém?